De volta ao programa Giro VC, hoje entrevistamos duas médicas, a doutora Helenise Montes e a Cristine Brigantini, tá certo? Não errei o nome? Então, tá bom. Voltando à nossa conversa, eu gostaria que vocês explicassem para o nosso telespectador exatamente como que funciona. O paciente procura vocês. Ele, antes de mais nada, ele aperta a campainha. Vocês têm campainha aqui. Sim. E a partir daí, como que a coisa funciona? Na realidade, o paciente que nos procura, num primeiro momento, ele passa numa pequena entrevista. Sim. Ou seja, não chega a ser uma consulta, Perfeito. mas uma pequena entrevista com nós duas, né? Em que nós vamos explicar para esse paciente como é que funciona esse tratamento. Perfeito. Né? Qual a nossa abordagem, o que é que a gente vai usar em termos das áreas, as ferramentas que a gente vai usar, né? Dependendo também de cada caso. Né? E damos um tempo posteriormente para ele nos explicar e nos contar, né, por que ele está procurando, a história dele. Perfeito. Né? Feito isso, essa primeira entrevista, ele vai começar o tratamento comigo e com a Cristina individualmente, do meu ponto na minha área, na homeopatia, na psicossomática, se houver necessidade em algum momento na homeopatia, mas predominantemente homeopatia e psicossomática, uma primeira consulta. E aí vocês fazem individualmente? Individualmente. E com ela, que é um tratamento psicanalítico, psicológico, os encontros com o paciente são semanais. Semanais. Comigo, uma vez por mês, um pouco mais, um pouco menos, vai depender de cada caso, né? E nós vamos acompanhando esse paciente. Eu acho que o diferencial dessa abordagem, um dos diferenciais, é que semanalmente, ou quinzenalmente, vai depender da necessidade, nós nos encontramos para discutirmos os casos. Para afinarmos. E cada paciente é uma história, né? Exatamente. Para afinarmos o que ela percebeu, o que ela pode me passar, o que eu posso passar para ela, para que no final a gente possa fornecer o melhor para esse paciente. Perfeito. Em termos de tratamento e melhorar a qualidade de vida dele. Perfeito. Cristina, então agora vamos contar um pouquinho das experiências. Então, já que tem uma história, então vamos contar uma história que merece um certo destaque, exatamente para mostrar exatamente esse trabalho conjunto, né, dessas técnicas todas que vocês utilizam para melhorar a vida do paciente. Tá. Então, exemplo, eu acho que um paciente asmático que faz uso, por exemplo, do broncodilatador, da alopatia. Que são aquelas bombinhas, famosas bombinhas. Isso. Então, por exemplo, aquilo lá deve ter um efeito psicológico. Não, e cardio, né? Também, cardio também, né? É vasoconstritor, né? Perfeito. E é vasodilatador para o pulmão, mas, né? Então, nós vamos pedir para ele deixar esse remédio alopático? Não. Não, né? Porque ele está, acho que às vezes até condicionado com aquilo, né? Exato. Cria uma dependência. Mas, por exemplo, posso te falar, né, de alguns casos em que o paciente foi até esquecendo de fazer uso desse remédio alopático. Por quê? Graças a essa intervenção homeopática, a psicoterapia. Então, na psicoterapia, por exemplo, eu não vou falar para você que é regra, mas é frequente, estou dizendo dentro da psicoterapia, acontecer casos de pessoas que têm uma história de cerceamento em sua vida. Então, não puderam expressar, se são crianças, ou adolescentes ou adultos, foram crianças, enfim, de não poder expressar uma energia mais natural, mais agressiva, digamos assim. Né? Então, tem uma história muito de... Aí, se eu penso na psicanálise, quer dizer, como eu vou elaborar, trabalhar isso com o paciente, para que ele possa restabelecer, resgatar essa expressão da energia, né? Então, o cerceamento da expressão pode causar um... Pode. Se eu penso na bioenergética, olha que bonito que a bioenergética é. Porque a bioenergética é assim, o corpo é emocional. Sim. Então, os músculos, os órgãos, a cor da pele, o tônus,
eles participam do desenvolvimento do indivíduo, eles estão na história. Está tudo junto. Então, vamos dizer, ó, soma e psique, ou seja, corpo e emocional, eles caminham juntos. Entendi. Então, a famosa coraça que o Reich falava, né? Pulmonar, por exemplo, torácica. Né? Então, vai criando realmente uma coraça que é preciso dissolver. Perfeito. Para que a pessoa volte a respirar, volte a ter, então, nesses casos aí da bombinha, então, sim. como que Então, vocês... através de exercício, através da psicoterapia. Sim. Vou falar um pouquinho mais da minha área, depois você fala, né, do remédio homeopático. Através da minha área, a psicoterapia. A medicina oriental. Ele vai gradativamente esquecendo... A medicina oriental. Por que a medicina Também. oriental? Eu trabalho com os meridianos. Para quem não sabe, sim. são os canais São energéticos. os mesmos, a acupuntura... Shiatsu, só que eu não faço acupuntura, eu faço shiatsu e mocha-bustão. Mocha-bustão é um cigarrinho, vamos chamar assim, de artemisia, né? Um cigarrão de artemisia. E que a gente... Mas os pontos são os mesmos. Os pontos são os mesmos. São os mesmos, né? A intervenção é diferente. Né? A então, forma de intervir é outra. Exatamente, né? Então, eu ensino também ao paciente, mesmo criança, só se for muito novinho, que na crise, para ele relaxar, respirar, e ele faz os pontos nele, de crise. Se automedica. Automedica. Vamos dizer assim. Então, tanto nós temos pontos para prevenir, para a prevenção, quanto para a crise. Então, através dos pontos, através da bioenergética, de exercícios próprios, da voz também, bem como da psicoterapia, sim. E aí a homeopatia, né, Lenise? Esse paciente, pouco a pouco, ele mesmo às vezes vai esquecendo desse remédio. Entendi. Vai substituindo naturalmente. Porque né, vai se restabelecendo essa respiração. Entendi. Esse bloqueio. Que ótimo, hein? Né? Nossa, parabéns. Então, bom, da parte da homeopatia e da psicossomática, na realidade, eu acho assim, não existe só doença física e só doença emocional. Lógico. Tá tudo As coisas caminham interligado. juntas, né? Então, é por isso que eu acredito nessa abordagem, porque se eu consigo ver o paciente integralmente, eu vou tratá-lo nas suas dimensões. Então, o que a homeopatia faz? A homeopatia tem uma semelhança um pouco... Homeopatia não é terapia, tá? Mas ela tem uma semelhança com a psicoterapia, com a psicanálise, porque existem dois pontos importantes na homeopatia. Primeiro é a consulta homeopática, né? É a relação médico-paciente que se cria. Porque quando você faz uma consulta homeopática, a anamnese, né, a história do paciente, ela é levada em consideração desde a infância até os dias de hoje. Então, como é que está esse paciente agora? Como é que ele se coloca? Né? Como é que ele fica doente? Né? Então, e a história da doença, né? A história da doença, né? E o paciente, ele se mistura com a doença física. Ele se mistura, tem uma simbologia. Isso na psicossomática, né? A gente percebe isso. E na homeopatia, eu preciso destrinchar isso, eu preciso conhecer esse paciente, não para fazer terapia com ele, mas para achar o remédio homeopático adequado para as características daquele paciente. Entendi. Então, nós vamos quebrando, vamos dizer assim, couraças, né? Nós vamos quebrando, vamos deixando esse paciente falar, e aí a semelhança entre a psicoterapia e a homeopatia. Nós deixamos esse paciente falar, e o falar vai trazendo à tona questões que nem ele mesmo se dava conta. E aí a gente dá um remédio homeopático, né? Que o remédio homeopático ele não resolve problemas. Ele tenta equilibrar o indivíduo para que esse indivíduo possa resolver, possa viver sua vida de uma maneira um pouco mais tranquila e equilibrada. Muito bem. Nossa. Digamos assim, né? É espantoso. Digamos assim, é uma escuta fina, né? Refinada. A homeopatia, a psicanálise, você precisa ter uma escuta muito profunda dessa história, né? Para entender tudo. Exatamente, né? Então, bom, minhas queridas, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês no nosso programa. Acho que foi muito útil. Nosso telespectador certamente vai se interessar muito. E para você que está nos assistindo, tem problema cardiorrespiratório, eu recomendo. não que eu
tive a necessidade, mas pelo que eu ouvi aqui hoje, realmente vale a pena conhecer a Helenise Montes e a Cristina Bergantini. A Helenise com homeopatia, Cardiologia, psicossomática, e a Cristina, psicanálise e a bioenergética e a medicina oriental. Tudo isso junto para proporcionar saúde ao paciente cardiorrespiratório. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você, muito obrigada. Vamos Agir ABC fica por aqui. Agradecemos a sua atenção, seu carinho para conosco e esperamos contar com você na próxima semana. Até lá!